Bom, pessoal, voltando aqui então, vamos agora começar a trabalhar com o nosso admin. Vamos começar a trabalhar com o nosso system.xml. O que acontece? Nós chegamos a um certo momento em que nós precisaremos fazer o tratamento de todos os valores que forem passados aqui. Se não houver comprimento, o que a gente vai fazer? Se não houver altura, ou se não houver largura, ou ainda se não houver peso no produto, como é que a gente vai fazer? Então, para a gente poder tratar essas informações, nós precisamos ter insumos. Para a gente ter insumos, nós precisamos ter dados, né? No caso, que são dados no nosso system.xml, que é no nosso admin. No caso, eu estou com o admin já aqui aberto e eu estou aqui em Stores Configuration, eu fui em Sales Delivery Methods. Eu estou com um método aqui, flat rate, aberto. Então aqui ele traz para a gente algumas informações, alguns insumos, como por exemplo o título do método, o título do método de entrega, o método name, o tipo dele, o preço dele. Então com essas informações, o Magento ele vai conseguir saber o que deve fazer em cada um dos momentos, né? Então, antes da gente criar o nosso system.xml, vamos dar uma olhada em como ele está, na verdade, para os métodos de entrega. Então a gente vai aqui em Vendor Magento. Em Vendor Magento, você procura o método Module Offline. Aqui, ó, Module Offline Shipping. Então a gente abre ele, vai em etc, admin html system.xml. Beleza. Então a gente verifica aqui, ó, voltando aqui, a gente tem um método flat rate, a gente tem um método free shipping table rate. Aqui nós temos um método flat rate, como pode ver, dentro de uma tag group. Aqui embaixo nós temos o table rate. Aqui embaixo nós ainda temos o free shipping. E note que todos esses métodos de entrega, eles estão dentro da section carriers. Então isso aqui diz para a gente muita coisa, que quando a gente for criar o nosso system.xml para o nosso método de entrega, a gente vai precisar criar dentro dessa section carriers, tá? Criando dentro dessa section carriers, ele vai aparecer aqui para a gente após a gente fazer a compilação. Ainda tem algumas informações aqui que são pertinentes, que nós vamos dar uma olhada rápida aqui, mas depois nós vamos criar as nossas próprias, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui, quando eu vou criar um campo dentro do system.xml, eu tenho que especificar qual vai ser esse tipo de campo. Então, eu tenho aqui um field, eu tenho que dizer qual vai ser o type dele. No caso aqui, o type vai ser um select. Aqui eu tenho um field que o type é um test. Eu posso ter outras informações também dentro desse field, outros tipos, na verdade, tá? Ainda eu tenho o parâmetro sort order. Esse sort order é a ordem de exibição desse campo dentro do grupo. Não é desse campo dentro da section em si, mas é do campo field, no caso, dentro do group. Aqui ele está, esse field ID active, ele está dentro de um group ID flat rate. Então, o sort order dele vai ser um posicionamento referente ao group ID flat rate. Nós temos ainda o show in default. O show in default ele sempre vai ficar comum porque ele é o Magento ele trabalha com três níveis praticamente. Ele tem o nível de instalação, o nível de website e o nível de loja. O Show in Default é o nível de instalação do próprio Magento, tá? O Show in Website é o nível website, porque dentro do Magento você tem um nível de instalação, mas você pode ter vários níveis de site dentro dele. E aqui embaixo ainda, por exemplo, nós temos o Show in Store, porque em cada website você pode ter várias visões loja. Então vamos imaginar que você tem um website
você tem apenas uma loja Magento, Show in Default. Você tem uma loja Magento Show in Default com apenas um website, tá? Show em website apenas um. E você tem várias stores views. Você tem, por exemplo, digamos que você venda celulares pela sua loja virtual. Então você vai ter uma loja, uma store view que só vai vender iPhone, outra store view que só vai vender Samsung, outra store view que só vai vender LG, por exemplo, tá? Então, dependendo da URL que o cliente acessar, ele vai cair numa store, na store view ou outra. Isso quer dizer que se esse campo ele está a nível store view como 1, isso quer dizer que eu vou conseguir especificar esse campo a nível store view. Senão, eu não consigo. Por exemplo, indo aqui, eu vou pegar em default config, eu vou alterar para default store view. Quando eu altero aqui o flat rate para default store view, o que eu vejo? Eu só vejo o campo title, method name e displayed error message, ok? Então vamos verificar aqui o método title, o campo, o field title, aliás, o método não, o field title. O field title, ele está aqui. Então ele está aqui ó, com show in store 1. Você pode ver que o field sort order, ele não está especificado para o store show in store. Como ele não está especificado, ele não está exibindo aqui. Ou ele poderia até estar especificado, mas está especificado com parâmetro zero, por exemplo, tá? Então tem um método name que vamos ver onde a gente acha no método name. Method name, aqui ó. Method name, aqui. Eu tenho o método name, que é do field ID name. Ele está com show in store 1, por isso que ele está exibindo, beleza? Ainda eu tenho um campo aqui chamado can restore. Se o can restore estiver 1, isso quer dizer que eu posso restaurar as configurações desse módulo. Isso quer dizer mais ou menos isso aqui. Ó. Vou voltar aqui ao que estava anteriormente. Voltei para o default config, tá? Se eu vier aqui e desmarquei aqui, eu vou alterei para não. Vim aqui e alterei para 2, por exemplo. Está aqui dessa maneira. Mas se eu marcar essa opção Usem System Value, ele vai restaurar as configurações. E essas configurações de restauração é baseada no que está no config. Nós temos o system.xml que está no admin.html, no admin HTML, aliás, e fora do admin HTML nós temos o config.xml. Nesse config.xml nós temos as configurações padrão para o nosso método de entrega, tá? Então, se eu deixo aqui o can restore em 1, por exemplo, por um determinado campo que eu quiser, e salvar, então ele vai recorrer à informação que está dentro do caso do config.xml para aquele field, tá? Dentro do meu módulo, no caso, tá? Então, era isso que eu gostaria de ver com vocês, rapidamente. Na próxima aula, nós vamos começar a criar o nosso próprio system.xml e o nosso config.xml e a gente vai ver tudo isso na prática. Beleza? Então, até a próxima.